caros amigos telespectadores que agora acompanham a nossa programação da TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era. Programa esse que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. O nosso objetivo com esses encontros semanais é levar até você os esclarecimentos pertinentes à doutrina espírita, a proposta educativa do Espiritismo para as nossas vidas. E no programa de hoje, nós estamos recebendo o nosso companheiro Richardson Miranda. Seja bem-vindo, Richardson, bom dia. Para falar para a gente sobre um tema muito significativo para todos nós, que é o tema da família na visão espírita. Qual é o conceito, Richardson, de família na visão espírita? Bom dia, Ives, bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o convite. A família é um tema bem pertinente para nós. Nós vamos referir ao capítulo 14 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, onde que, vai ser colocada a questão dos laços espirituais e dos laços sanguíneos, que traz aquela passagem que Jesus, quando chegam, Jesus está reunido com os discípulos e chegam para Jesus e falam assim: tua mãe está aí fora com seus irmãos, se referindo ao povo que era da região onde que Jesus havia nascido. Aí Jesus fala para os seus discípulos, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se a gente pegar então, mais esta parábola de Jesus, ao pé da letra, fica até estranho para um ser tão iluminado, de tanto carisma, de tanto amor. Soa como uma indiferença. Como uma indiferença, Jesus negando a mãe, negando o seu próprio povo, da sua região. Mas, na verdade, Jesus trazia muitos ensinamentos ali subentendidos, Ele estava, na verdade, querendo trazer mais uma vez ali, tendo a oportunidade do aprendizado, já o tema sobre os laços espirituais. O que Jesus queria dizer ali naquele momento? Que nós formamos as famílias, quando nós aqui estamos, no plano terreno, encarnados, mas nós já fazemos parte de famílias que já foram constituídas lá no plano espiritual. Então, as famílias que são criadas pelos laços do Espírito, elas são para toda a eternidade. Agora, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, nós, ao reencarnarmos, através da própria matéria, nós aí estabelecemos laços consanguíneos, que aí já até diz que são os laços que unem a matéria, que são ligados pela própria formação da matéria, como os laços paternais, filiais, de fraternidade ali entre os irmãos, que demonstram então que esses laços da matéria formam então as famílias, assim dizer, materiais. São as famílias que aqui nós estamos. E além disso nós temos as famílias espirituais. Quando um filho vai ser gerado, cabe dizer que os pais, eles não geram um novo espírito, eles geram um novo corpo físico, porque o espírito já existia, ele já vem do plano espiritual. O próprio Jesus fala que o espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, ou seja, falando sobre essa realidade e nem para onde vai. Exatamente. Então, quando nós pensamos nisso, os pais, então, eles dão um arcabouço biológico para aquele espírito que aqui está reingressando. E aí, através desses laços materiais, estabelece, então, as famílias aqui que estão ligadas pelos laços consanguíneos. Mas nós temos que pensar que a reencarnação ela é uma oportunidade de aprendizado, de aperfeiçoamento. Então, muitas das vezes, os espíritos que nascem ligados por laços consanguíneos, materiais, muitas das vezes são espíritos que vêm com essa função de resgate, de reparação. São espíritos que, reencarnações pregressas, desenvolvendo antipatias, desajustes, e vem a oportunidade de virem unidos pela matéria para poderem estarem mais próximos e aí terem a oportunidade de resgate. Ao contrário dos laços espirituais, que são esses laços movidos pelo coração, vamos dizer, pelo sentimento, esses aí transcendem a eternidade. Então, nós temos que pensar que nós podemos aqui reencarnar, fazemos parte de uma família, repararmos, resgatarmos. Tem uma frase muito bonita que fala assim: os pais são os únicos seres
que tem aquilo que nós exatamente necessitamos para evoluirmos. Então, aqueles pais ali não estão por acaso. E aí é que nós estamos, podemos ter essa oportunidade de aprendizado, desenvolver a fraternidade, superar as antipatias, né, as indiferenças. E ao desencarnarmos, esses laços materiais, consanguíneos, eles se desfazem com a própria morte do corpo físico. E ao retornarmos para o plano espiritual, nós podemos continuar alimentando, né, esse carinho, esse amor um pelos outros, mas nem sempre podemos ser da mesma família espiritual, nem sempre podemos ter os laços espirituais, porque aí nós podemos fazer parte de outro conjunto, né, de espíritos, de outros segmentos. São agrupamentos espirituais que se reúnem por afinidades, né? Exatamente. E aí a gente vê que a espiritualidade até nos fala que geralmente até brinca assim, né? Fala que é a proporção de 3 para 1, que vem 3 mais ou menos para 1, um pouquinho abaixo dentro da família, né? Para tentar ajudar ali aqueles 3 mais ou menos a ajustar o que está um pouquinho abaixo. Pode ter a possibilidade também de nós estarmos numa família material, com parentesco corporal, e termos também ali espíritos que, além de serem nossos parentes pela matéria, também podem fazer parte das nossas famílias espirituais, serem vinculados a nós. Esse é o objetivo, porque mesmo que não haja afinidade, o objetivo é gerar afinidade no sentido assim, do amor. Sim. Porque nem sempre os espíritos eles são afins a priori. E nem sempre eles são assim simpáticos uns ao outro a priori. Muitas vezes são antipáticos, é o contrário. Mas o objetivo da família é sempre reparar essas arestas que afastam os corações. Exato. Que reencarnam no mesmo lar. Não Exato. E aí, algumas explicações, né, que vêm até para a gente entender algumas questões da dinâmica da nossa vida aqui. Por que às vezes nós temos aí irmãos que têm uma dificuldade de convivência enorme, pais com determinados filhos, e às vezes assim, nós temos amigos que para nós são mais do que entes queridos, né? Que a gente tem um amor, um apreço assim, enorme, que nos compreendem, mas aí a gente pode pensar assim, talvez este amigo, né, que a gente até fala que os amigos são os irmãos que nós escolhemos pelo coração. E os irmãos que nós nascemos, a própria matéria já nos vincula a eles. Esses amigos, eles podem ser muitas vezes seres que fazem parte da nossa família espiritual, né, que nós temos laços espirituais, que antes nós já tínhamos esse contato com eles, aqui estando na matéria reaproximamos, né, pelas nossas semelhanças, ao desencarnarmos retornaremos. E às vezes o irmão, esse pai, é esse espírito que nós precisamos nos ajustar, que nós precisamos nos afeiçoar aí, e que a oportunidade do laço consanguíneo, material, para ter essa proximidade maior, nos é dada para que isso ocorra, né? E que a espiritualidade sempre nos alerta. Ela fala assim, que as nossas maiores oportunidades de evolução, os nossos maiores resgates, eles estão nas nossas famílias. Porque geralmente quase sempre, né, são espíritos que se conhecem de muito tempo. Sim. E o que acontece? O tempo, ele gera, vamos dizer assim, um certo relaxamento. É como se você, telespectador, conhecesse uma pessoa e naquele primeiro momento daquele encontro inicial, você estivesse querendo mostrar o seu melhor aspecto da sua personalidade. Só que se você começa a conviver com essa pessoa e passa anos com ela, não tem como você mascarar revelações que vão vindo a partir do tempo. Na família, como são espíritos que já se conhecem de longa data, sim, ali todo mundo está relaxado, mostrando aquilo que realmente é. É por isso que muitas vezes os embates dentro da família eles se tornam mais intensos. Exato. Porque a gente está se mostrando mais como a gente realmente é. É por isso também que é uma oportunidade de autoconhecimento. Sim. De você identificar, sim, dentro de você aquilo que você precisa corrigir, justamente porque você está mais à mostra, vamos Exato. dizer assim. Exato, né, exato. E aquilo que a gente falou anteriormente,
você pode ter certeza que cada um dos seus entes queridos ali, né, do parentesco corporal, cada um deles tem algo que você necessita para evoluir, assim como você tem algo também que eles necessitam para evoluir. Sim. Porque nós temos que remeter também à questão dos planos reencarnatórios. Né? Quando nós estamos no plano espiritual, nós vamos traçar o roteiro da nossa viagem, né, para assim dizer, aqui no plano terreno. Tudo aquilo que nós observamos que necessitamos, as experiências que precisamos passar, as provações, as expiações, para nós nos aperfeiçoarmos e evoluirmos. Mas, aí, para nós estarmos aqui nesse plano reencarnatório, muitas das vezes ele vai de encontro a outros, né, de outros espíritos que também necessitam de algo para evoluir. Ou que precisam de reparar algo, que aí às vezes vem ao nosso encontro, ou nós vamos ao encontro deles, e aí esses planos reencarnatórios eles se cruzam. E aí há necessidade de nós estabelecermos então o quê? Uma reencarnação às vezes no mesmo seio familiar, através dos laços consanguíneos. Porque aí nós vamos estar aqui na nossa jornada terrena e, como eu disse anteriormente, você necessita de algo que eu tenho e eu necessito de algo que você tem. E nós só vamos conseguir avançar para a próxima etapa se nós conseguirmos juntar as pecinhas. Juntar as pecinhas. Então, não é por acaso, né? Ninguém está num corpo que está na cidade, na família, por acaso. Nada é por acaso. Interessante isso que você falou, Richardson, porque, assim, às vezes o que eu preciso é justamente aquilo que você tem. Só que o que eu preciso nem sempre me agrada. E é justamente aquilo que você tem que não me agrada. Geralmente isso acontece. Sim. O que a gente precisa para evoluir não nos agrada. Exato. E muitas vezes por esse não agradar é mal interpretado e pouco aproveitado. Sim, sim. Porque como há o estranhamento, como há o recuo ante a esse desagrado, pouco proveito se tira. Exato. Da experiência, principalmente no lar. Agora, Richard, os nossos filhos, eles são comprometidos conosco de existências passadas? Sim, nós temos que pensar que sempre quando vai haver uma nova, né, uma reencarnação, anteriormente vai de encontro ao que nós acabamos de dizer. Os planos reencarnatórios se cruzam, né, e os espíritos veem as necessidades ali de estarem numa jornada terrena e no mesmo seio familiar. Agora, as posições que eles ocuparão, aí depende, né, do momento e da necessidade de cada um. Então, você vir para cá numa posição de filho ou de pai, isso representa muito as suas necessidades de reparação, né, de aperfeiçoamento. Então, há situações que nós temos pais que vêm para direcionar, né, esses espíritos, que às vezes alguma reencarnação pregressa, eles foram o motivo dos desvios, ou, né, da ausência, do abandono que atrasou um pouco aquele espírito. Então você vem na função paternal, maternal ali, porque, né, você aceita como uma mãe no seu ventre, né, gerar o corpo físico para aquele espírito reencarnar, dar toda a condição para ele aqui, direcioná-lo aqui nesse plano terreno, reabilitá-lo. E é a maior prova de amor, né? Sim. Ou, às vezes, também nós temos situações que tem espíritos que vêm na função de filhos e que eles que detêm de um esclarecimento maior para conseguir ensinar aqueles que estão na função de pai e mãe a função paternal e maternal. Né? Porque, às vezes, ali são espíritos que, às vezes, estão atrasados nisso, né? Já tiveram várias reencarnações e não conseguiram avançar nisso, e eles vêm aí numa reencarnação, às vezes, até missionária, para serem instrumentos para ajudá-los. Vai depender do grau de consciência de quem está envolvido. Exatamente. Um exemplo bacana que a gente tem é no livro Nosso Lar, a mãe de Lísias, que é um grande, né, se torna um grande amigo de André Luiz, que quando ela se propõe a vir aqui para o plano terreno, né, a reencarnar, para receber a prima do Lísias, né, que volta para o plano espiritual, não aceita o desencarne e fica numa situação muito difícil, para poder direcioná-la. Aí a gente vê um exemplo de uma reencarnação até missionária, né? Para vir como mãe, para receber aquele espírito que está desviado, para direcioná-lo ali, para que ele possa, né, retomar a sua caminhada evolutiva. Richard, qual é a definição ou o conceito de lar na definição dos bons espíritos? Porque família é uma coisa, agora o lar
ele tem algumas nuances especiais. Qual que é a definição que os bons espíritos nos dão de lar? O lar é todo local, né, onde coabitam espíritos que são simpáticos, que estão com o objetivo da evolução, do esclarecimento, da prática do bem, da caridade, que um ali está compreendendo um ao outro, as suas dificuldades, as suas imperfeições, estão, né, dispostos a poder ajudar, a apoiar ali o outro a poder se melhorar e evoluir e caminharem juntos, né? Isso é um lar, né? É um local onde que há uma comunhão desses espíritos ali, para o fim, né, maior, que é da evolução e do esclarecimento de cada um. Porque muitas vezes existe assim agrupamentos de espíritos Sim. que estão ali reunidos pela questão biológica, pura e simplesmente, mas não tem um lar. Ou seja, o lar ele subentende uma certa harmonia dos envolvidos. Isso. Por mais que essa harmonia ela apresente diferenças dos envolvidos ali, mas uma certa ordem, né? Sim. Por mais que existam as diferenças, por mais que existam muitas vezes até os conflitos, o lar ele é sempre aquela estrutura ordenada de evolução e de relacionamento de espíritos que necessitam evoluir pela convivência um com o outro, né? Então, assim, é interessante que os bons espíritos nos colocam que o lar ele é um laboratório de experiências únicas na existência do espírito. E é a primeira escola, porque, assim, muitas vezes a gente é bem sucedido na sociedade do ponto de vista material, mas fracassado no lar. E esse fracasso no lar, muitas vezes devido à nossa cegueira das realidades espirituais, vai determinar muito do nosso êxito ou insucesso espiritual futuro. Né, sim, Charles? sim. O lar é o local que ele transcende a questão material, né? Nós vemos aí, às vezes, muitas famílias que estão ali num local abastados pelas questões materiais, mas que cada um está num processo ali gritante mesmo, né? De desorientação, né? De desajuste, de desarmonia. Vivendo para si. Para si só, independentes, né? E às vezes até uns, ao invés de ajudarem uns aos outros, acabam se prejudicando. E nós temos outros exemplos de lares que são às vezes simples por serem desprovidos da questão material, mas são ricos, né, por esses valores morais, pelos valores espirituais, por tudo aquilo que realmente é o nosso maior propósito de estarmos aqui, né, para a gente, que é a base para a nossa evolução, e que a matéria, ela é algo para nos servir, não nós para servirmos a matéria. Sem dúvida alguma. E no mundo espiritual, já pegando um gancho nessa sua resposta, e até mesmo aquilo que você já comentou, a família prossegue, porque é um receio pelo menos foi um receio meu durante algum tempo, de pensar assim, nossa, mas minha mãe ela vai poder reencarnar em vários locais do mundo, muitas vezes diferente do caminho que eu vou seguir. Né? Então, assim, mas a família ela prossegue no plano espiritual? Olha, sim, todos os espíritos que tiveram contato aqui, mesmo que ao voltarem, né, para o plano espiritual, não se continuem tendo uma ligação por laços espirituais, que é algo mais profundo, intenso, eles sempre vão continuar sendo simpáticos, gratos, sempre vão ter conectados, sempre vão ter essa sintonia uns com os outros, porque sabem que houve um momento que essa proximidade foi fundamental para o seu esclarecimento, para a sua evolução. Inclusive durante os sonhos, porque muitas vezes a gente pode se perder de vista no sentido do contato. Sim. Porque muitas vezes você, com uma pessoa amada, reencarnou em diferentes lugares do orbe, para dar cumprimento em determinados planejamentos. Só que em sonho, muitas vezes os espíritos se reencontram e aí há um restabelecimento de energias psíquicas justamente porque o amor revigora. Sim. E de certa forma esse contato ele nunca deixa de existir, por mais que um se encontre no mundo espiritual, sim, e outro se encontre reencarnado. É claro que também esses encontros vão depender da nossa sintonia.
Porque muitas vezes eu posso não estar psiquicamente preparado para ter aquele contato com uma mãe minha que eu amei muito, né? Mas esses contatos, eles são possíveis, né? Teve uma vez, numa reunião, um mentor falou assim, sobre essas questões, né? Tinha uma pessoa que estava sofrendo muito pelo desencarne da mãe. E aí foi uma pergunta que eu achei assim, muito reflexiva. Que ele pensou assim, olha, quando nós nos debruçamos pela lógica das reencarnações, quantas mães e quantos pais você acha que já teve? Sim. Então, assim, quando nós voltamos para o plano espiritual, retomamos, né, nossa memória espiritual, todo o nosso conhecimento, né, que nós vemos agregando aí de todas as nossas reencarnações, de todas as nossas experiências, sim, a nossa atual mãe, pai, os nossos irmãos, vão ter uma importância, nós vamos ter um carinho, nós vamos ter uma afetividade para com eles. Mas quando nós retomamos para lá, esse universo todo, ele se desdobra de tamanho, né, tão enorme, que nós vamos nos surpreender que existem muitos outros espíritos que oram também, que ocuparam posições de pais, de irmãos, de filhos nossos, que nós reencontraremos no plano espiritual, assim também podemos reencontrar com os que aqui estão conosco agora, ou que já partiram, né, ou que irão partir, assim como nós, e desfrutarmos dessa felicidade, né, desse amor, desse carinho. Mas nós temos que pensar que no plano espiritual, nós damos continuidade à nossa caminhada evolutiva. Então, esses espíritos queridos nossos, eles também estão dando continuidade. Como você disse, muitos às vezes estão reencarnados, ou prestes a reencarnar, ou estão em atividades em outros planos, né? Como o André Luiz mesmo teve uma grata surpresa, porque a mãe dele não estava lá, né, no nosso lar, ela estava num plano acima do dele, né? E ela vinha visitá-lo, mas ele mesmo foi percebendo que, olha, assim como ele teve que cuidar da continuidade, se organizar ali, a mãe, aquela que ora foi mãe dele na última encarnação, ela estava então no plano. Superior. E infelizmente o pai dele estava numa dimensão inferior. Então, assim, essa coisa ela se desdobra, né? Nós se interpenetram, né? Exatamente. E ela ganha uma dimensão muito maior. Então a gente nunca pode ter esse apego, né? Porque quem ama liberta, né? A gente, aquilo que tem que vir a nós, encontrará um meio de chegar até a gente. Sem dúvida. E o caráter do amor, ele é sempre expansivo. Ou seja, não existe amor em círculos fechados. Não. Amor em círculo fechado, na verdade, é egoísmo. O amor, ele precisa se desdobrar. E para se desdobrar, muitas vezes, vem um filho, vem um neto, para que a gente possa amar cada vez mais, ampliando o nosso raio de ação no sentido do sentimento. Richard, nós te agradecemos muito os esclarecimentos. Eu acho que todos os nossos telespectadores também gostaram muito, foi muito proveitoso esse nosso diálogo. Gostaria de agradecer também a todos vocês que nos acompanharam, dizendo que o nosso programa ele está em novo horário, aos sábados, às 9h30 da manhã, e a reprise às terças-feiras, às 7 horas da manhã. Nós contamos com a audiência de todos vocês, desejamos a todos muita paz e até a próxima.